Muito bom dia, sexto ano. Professora Mara está aqui, quinta-feira, para aquele nosso encontro semanal. E é sempre muito bom ver vocês aí logo cedinho. Então, venham para a aula de Educação Física e a gente chama a professora Juliana. Isso aí, tô aqui, Mara, presente, Presente, com pessoal. um monte de bom dia aqui, ó. Bom dia para todo mundo, ó. Bom dia, professor José Francisco. Bom dia para todos com amor e carinho. Igualmente, professor, e para todos os colegas e estudantes que estão aí nos assistindo. E essa aula, aguardem até o final, porque eu tô com medo. Não precisam, né? Nós temos prática, é um pouquinho. A gente vai conversar hoje sobre esporte paralímpico. E aí nós entramos com a modalidade de atletismo. Essa é a aula 1. Então a gente tem uma continuidade semana que vem, voltando e falando desse assunto que ele é sempre muito importante. Faz parte da contextualização dos esportes, né? Nós temos os esportes convencionais e nós temos que falar também dos esportes paralímpicos aí. E aí nós temos com habilidade, vamos lá, Juliana. Vamos lá. Vivenciar um ou mais esportes paralímpicos, respeitando as diferenças individuais e valorizando a importância dessa prática. Isso, então aí nós vamos falar dessa questão do esporte paralímpico. O nosso objetivo hoje é falar mais um pouco do atletismo, mas isso não impede que vocês busquem e pesquisem junto aos professores, aí com a orientação deles, outros esportes paralímpicos também. Tá? Então, o nosso objetivo principal é valorizar a importância do esporte paralímpico, promovendo a reflexão sobre as possibilidades de práticas e de praticar de verdade, não é, Juliana? Então, assim, nós temos o contexto da escola, em que nós, às vezes, precisamos fazer algo para dar certo. Adaptar de maneira real, oficial, legal. Para que todos possam participar. A gente sempre fala aqui, desde o ano passado, nós duas sempre batemos aí nessa tecla de que o esporte, a atividade física, a educação física é para todos. Então, nada mais do que realmente trazer todos os alunos, independente das condições, para que pratiquem as nossas atividades. Em determinados momentos, nós vamos precisar fazer algumas adaptações. E aí eu venho com aquela pergunta que toda vez eu faço para que vocês respondam ao final da nossa aula. A problematização de hoje é: você já pensou na possibilidade de vivenciar e criar novas possibilidades para o atletismo? Então, nós falamos, inclusive na aula passada, do atletismo convencional. Falamos das corridas, dos saltos, dos arremessos, né, dos lançamentos. E aí, Juliana, isso tudo é prática diária, não é? Até mesmo do surgimento. Então, nós fazemos isso no nosso dia a dia, nas práticas do dia a dia. Nós comentamos, né, desde o nascimento, né, quando a gente começa a andar, a gente já quer correr antes de andar. Corremos, e aí, desde, né, o surgimento desse esporte, corre para se proteger, lança para caçar. E aí a gente vem, ao longo do tempo, aprimorando essa prática do atletismo. Mas nós temos também o atletismo paralímpico aí. Então, a gente tem que pensar, é possível pensar numa prática, em novas possibilidades de trabalhar o atletismo na escola? O que eles estão comentando aí? Eu já ia falar, sim! Mas vamos ver, aqui ainda estamos nos bons dias da Eles vida. estão no bom dia. Mais um bom dia para Mariana, do professor Leandro, a estudante Mariana. Certo. O professor Leandro falou, bom dia, professoras. Então, vamos lá. Eu tenho aí, então, um quadro em que eu gostaria de colocar 3 apontamentos de vocês referente ao que nós estamos conversando até agora. Então, eu pergunto como praticar o atletismo de maneira adaptada. Preciso aí de 3 exemplos para que a gente coloque na nossa tabela e que depois vocês aumentem aí com o maior número de informações possíveis. Já começaram, Juliana? Professora Eliana já mandou aqui, Então, ó. vamos lá, vamos colocar aqui na tabela. Usando viseiras. Viseiras. Mas olha só, essa viseira seria para... Então, acho que ela quis dizer, né, aquelas faixinhas que você fez isso com o meu ano passado, lembra? Tapa-olho. Lembra dessa situação? Eu lembro. Certo. Então, tudo que possa impossibilitar que a pessoa ela enxergue para ter novas sensações. Exato. É isso. Então, nós podemos colocar
A viseira, eu penso muito naquele chapéuzinho. Você não... Ah, viseira tipo de sol, né? Então, outro nome. Vamos colocar entendeu. assim, tampar os olhos, é isso, professor? Eu acredito que seja para ficar mais fácil para quem chega aí, tampar os olhos. Vendar os olhos. Fazer atividades vendando os olhos, ok? Tá, fechou. Vamos lá. Opa, então, professora, para começar, vamos lá. Eu mudei aqui? Mudei, né? Opa, vamos lá. Vendar os olhos. Então, uma excelente adaptação, excelentes brincadeiras ali. E aí a gente tem, então, a viseira, como disse a professora. Nós podemos colocar um pano, qualquer coisa que feche aí, que tampe a visão para que a gente adapte as atividades. O que mais, Juliana? O que Professor Ariovaldo, amarrando as pernas. Opa, então bem legal fazer atividades em que as pernas estejam amarradas para que possibilite outras sensações e outras possibilidades. Então vamos continuar aqui, ó, amarrar as pernas, ok? Vamos colocar isso aqui como uma frase, eu só vou vir aqui, ó. Borracha, só vou apagar aqui a primeirinha. Ah, apaguei tudo, né? Não tem problema. Opa! Ih, olha, faz tempo que eu não uso a caneta aqui. Vamos lá. Vendar os olhos. Mais um, Juliana. Mais um. O professor... Calma aí que eu tenho um print. Mais um, professores. Fechado. E os estudantes, o que os estudantes colocarem aí, a gente manda ver. Professor Zoe Felipe, usando uma cadeira. Então, assim, colocar os alunos sentados para que eles tenham outras adaptações, certo? Certo. Usar cadeiras. Ai, Mara, podia colocar mais um aí. Será que cabe embaixo? Vamos lá, vou dar essa chance. A estudante Gabriela, da sim. Escola Estadual Capitão Sérgio, do professor Roberto. Sentado no chão, vôlei. Então também nós podemos usar o chão como base e aí fazer esportes diferentes dos convencionais. Então, ao invés de nós jogarmos vôlei tradicional, de pé, nós poderíamos jogar o vôlei sentados, é isso? Então, vamos lá. Sentar, como é que ela falou? Sentado no chão, o vôlei. Ela botou tracinho vôlei. Tá. Sentar no chão. Pessoal, muitas possibilidades e muito bacana. Opa, ficou feio esse chão, mas olha só. Vamos lá. Não Borracha. Tá chique, Mara. Dá para entender. Deu? Opa. Ficou feio, né? Você sabe que a minha letra não é tão feia assim, não, mas aqui ela fica. Vamos lá, então. E ficou igualzinho, ó. Não tem jeito, vai ficar assim, ficou bom. Nós temos algumas possibilidades, mas vocês aí em casa podem criar muito mais, pensar em muito mais possibilidades. Então, essa tabela de vocês deve ficar realmente completa. Ok, coloquem mais espaços para que vocês possam escrever. Eu sei que deve ter mais respostas aí, Mara, Juliana. Mas muito legal. legal. É assim, mas é legal nós colocarmos mais opções. Tem mais alguma coisa interessante aí? Um monte. E é muito legal ver a participação de todo mundo, né? Então, ó, professor Gesso, rapidinho, o professor Gesso falou basquete com cadeira de escritório. Imagina a gente assim na sala aqui com as cadeiras novas, puxando. Olha só, gente, eu vou tentar fazer isso. Vou perguntar Gostou da ideia? Vou perguntar se pode fazer isso, né? Porque nós também ficamos no escritório quando vamos preparar as aulas. Quem sabe a gente consegue jogar, gravar um vídeo e trazer um dia aí numa retomada para vocês. Boa ideia. Eu inventei moda. Boa ideia também do professor. Vamos lá. Mara, mais uma, para dar continuidade. A bola com sino. Eu acho que teve algum professor aqui que eu queria achar que citou colocar o plástico, a sacolinha plástica na bola. Existe aquela bola que tem aquele guiso dentro, né, que é o sininho ali. Mas como às vezes nós não temos esse material, nós podemos sim pegar a bola e encapá-la com plástico, com material que seja mais barulhento, para que a pessoa tenha a percepção desse objeto chegando. E aí a gente também precisa usar o que disse a professora
professora quando ela falou da viseira, do tampar os olhos, porque aí pelo som nós vamos sentindo, né, Ouvindo. percebendo que a bola está se aproximando, o objeto está se aproximando. Então são várias formas de nós treinarmos e fazermos aí atividades adaptadas. E no atletismo nós conseguimos colocar essas também. Então no caso do vôlei, ele não entra aí como atletismo, mas foi uma excelente ideia. Então a gente colocou ali de jogar sentado. Mas nós podemos fazer algumas atividades sentadas. Por exemplo, a que a gente vai fazer hoje aqui, nós vamos usar a cadeira, mas nós poderemos usar o exemplo dessa aluna que falou do sentado e fazer sentado no chão também. Essa Legal. questão, eu tô com Né? medo No dessa caso, cadeira. no de basquete, não entra como esporte de atletismo, né? Não entra como atletismo porque o basquete ele é um outro esporte. Mas nós podemos pensar aí na questão da cadeira e da locomoção para fazer o arremesso, o lançamento, dá certo também. Isso Não aí. é? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos falar então do atletismo paralímpico comigo no slide. Nas corridas, os atletas com maior grau de eficiência visual podem ser acompanhados por guias, ligados a eles por uma corda. Já entre as pessoas com deficiência física, há corridas com uso de próteses ou cadeiras de rodas. No Brasil, a modalidade é administrada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que a gente conhece como o CPB. Então, Juliana, olha só, essa atividade da corrida guia, ela é até uma proposta do nosso material, vocês podem ver lá. Só que hoje nós temos alguns alunos retornando e outros mais nas suas casas. Então, nós hoje vamos nos apropriar aí, pensar na possibilidade da corrida com guia. Então, realmente, a pessoa vai à frente e o guia realmente dando aquela questão da segurança, só que ele não pode intervir. Não é, Juliana? Vai lá. Mara, olha que legal, professora Ana Cláudia, complementando isso que você está colocando. Que saudade do presencial e de trabalhar esse conteúdo com os alunos. Despertava muita empatia e sensibilidade. Nada melhor do que a gente se colocar no lugar do outro e Isso. ter a sensação de passar por uma situação daquela para que a gente aceite todos, né? Voltamos a falar, esporte para todos. Exatamente, professora. Então, hoje, a gente vem abordar esse assunto. Ele é um assunto gostoso, porque ele cria a possibilidade de todos estarem ali. E poder falar um pouquinho do atletismo é também muito bom, porque a gente estava falando do atletismo convencional e a gente não perde essa linha, né? Então, a gente continuou falando do atletismo, mas dando possibilidades às pessoas com as deficiências que elas possuem. Então, todas devem ser incluídas. No caso dessa corrida, então, os corredores, eles correm sim com o guia, mas o guia ele não pode interferir ali, ele só vai dando direcionamento, até porque esse esporte ele tem as especificações, então tem o caminho certo a percorrer, né, a faixa, tudo. Mas vocês podem experimentar aí, pode ser com quem está em casa, mas começando andando, não é? E aí fazendo aquela questão do direcionamento. O sexto ano está vindo lá dos anos iniciais, a gente fazia muito essas atividades de para a direita, para a esquerda. Eu acho que vale a pena, Juliana, começar de algo mais simples nesse contexto de residência que vocês estão. E quando estiverem lá com os professores, já nas possibilidades mais avançadas, fazer a corrida com o guia. Amarrando aí uma corda, uma fita no braço e tendo essa sensação, né, com os olhos vendados, e o de trás fazendo realmente, guiando aí o percurso que você deve correr. Eu acho que é legal começar do simples e a gente ir para a corrida depois. Muito legal. Até porque a professora Mara e a professora Juliana sempre falam dos cuidados que vocês devem ter aí em casa. Então, vamos lá. Vamos saber um pouquinho mais sobre a questão do atletismo aí no Paralímpico, que eu vou trazer para vocês agora no slide. Então, vamos lá. O atletismo paralímpico, ele abrange os atletas que eles têm
Ó, ficou bonitinho isso aí, hein? A deficiência física, atletas com deficiência visual e atletas com deficiência intelectual. Então, na verdade, ele é bem abrangente aí a todas essas deficiências, todas as pessoas que as possuem podem entrar no atletismo paralímpico. E aí, as provas, elas vêm apresentadas em lançamentos e arremessos, as corridas, que no caso eu já dei exemplo de uma delas aí, que é a corrida com guia, e também os atletas com essas deficiências que se encaixarem podem praticar as atividades de saltos, tá? Então, tendo essas deficiências, ele entra no esporte paralímpico e ele se encaixa nessas modalidades, lançamentos e arremessos, corridas e os saltos. E como que a gente deve pensar nos competidores? Então, como que se faz uma classificação? Esses atletas, eles são divididos em grupos. E esses grupos, eles dependem do grau de deficiência do atleta. Então, lá dentro da deficiência física, qual o grau da deficiência? Mesma coisa no visual, a mesma coisa no intelectual. Ele é dividido vem esse grau de deficiência, e a ele é lançado uma classificação funcional, do qual todos os competidores da mesma classificação irão participar. Acho que ficou claro aí, Juliana, se tiver alguém acrescentando algo, pode levantar a mão aí e entrar. Ok. E para concluir, a gente vem falando das corridas, que elas atendem atletas com maior grau de deficiência e que é aquela atividade do guia ali que eu falei anteriormente. Então, era mais para exemplificar, eu já antecipei o exemplo e ele consta aí nesse nosso slide colorido, e eu acho que ficou bem explicado em relação ao tipo de deficiência, as provas que os atletas podem praticar, como é feita a divisão, e aí no verdinho eu venho com o exemplo da corrida, que é uma das possibilidades. Aí, por exemplo, se o atleta, podem voltar agora aqui em mim, se o atleta ele tem uma prótese, ele também pode participar de uma corrida. Isso a gente vê bastante, se vocês forem procurar e fazer uma pesquisa, a gente vê bastante esse tipo aí de atleta. Mara, o professor Van Johnson, que sempre participa aqui da aula, ele falou que ele é guia no atletismo. Ele é guia? Então, é isso aí. É bem bacana, professor. Bem legal. Manda lá para a gente depois, né, essa sua atividade. A gente sempre vai fazer atividades de retomada, vocês sabem. E aí, quem sabe, você participa aqui com a gente falando e mostrando um pouquinho, não é? É legal. Na outra semana, na semana retrasada, na semana passada, nós trouxemos a professora. Então, como que eu encontrei a professora? Ela estava falando comigo, participou no passado, mandou material. Muito legal se nós pudéssemos ter aí uma apresentação de alguém que participa, né, com o atleta, sendo o guia aí para falar um pouquinho mais para a gente. Se eu já tivesse te conhecido, eu te traria aqui hoje, professor. Então, vamos lá. Juliana, então assim, nós precisamos pensar numa prática para os alunos que estão em casa e para aqueles que estão retornando à escola. Nossa maior preocupação é passar para vocês algo com segurança. Tá? Então, por isso que quando a gente falou do atletismo mesmo convencional, a gente não veio com proposta de corridas, de saltos, né? Porque nós nos preocupamos com isso. Vocês precisam ter uma pessoa aí que dê essa orientação. Hoje, a gente vai ensinar aqui algumas possibilidades que eu e a professora conversamos e não vai ter grandes problemas, porque nós vamos tentar simular aqui. Olhem aí comigo no slide. Sentados em uma cadeira, faremos o lançamento de dardo. Claro que não é esse dardo, que está aí, que ele tem a ponta, tá? Mas nós temos realmente um atleta cadeirante e que pratica essa modalidade. O que nós vamos fazer aqui? Por isso que a professora Juliana comentou de estar assustada, não é isso, Juliana? Não, mas não precisa se assustar. Tô aqui pensando o que vai acontecer. O que você vai fazer com isso, né? Não, pessoal, tô aqui pensando. Então, olha só.
Pensando nas possibilidades de materiais que vocês têm na casa de vocês, então eu pensei no mais simples. Fazer alguns arremessos com bolinhas, eu acho que a professora Juliana deve ter sentado nas bolinhas. Tá na mão, porque eu não vi. Eu pensei que ela sentou aí. Já pensou? Não, eu falei, então a gente ia ter que, né, remodelar. Então, assim, temos bolinhas de papel que vocês podem tentar e treinar esse arremesso. Claro que para essa modalidade, então, a gente sempre procura arremessar mais longe. Lembram-se, atletismo é esporte de marca. Então, ele vem marcando uma determinada coisa. No caso desse, é a distância. Então, quem arremessa mais distante aí. Nós podemos começar em casa para não destruir nada com bolinhas de papel. Eu tô até não arrumando as bolinhas aqui pra então, ficar assim, redondinha. nós faríamos os arremessos com a bolinha de papel. Professora, e o dardo? Claro que nós não vamos fazer nada com ponta. Ô, Juliana, levanta o nosso dardo. Realmente é só uma folha. Olha aqui. Que eu fiz o quê? Eu enrolei e fechei as extremidades com durex. Algo que vocês podem ter em casa. Um jornal, uma folha, cartolina, dá. Eu acho que é muito pesada para esse tipo de coisa. Você fez um canudinho, né, Mara? Eu fiz um canudinho, mas vocês podem adaptar, tá? Então, nós não vamos fazer aqui para a gente aproveitar o tempo e ver a professora Juliana treinando alguns arremessos. E, no final, eu quero conversar aí com vocês também sobre as possibilidades. Sou boa tá? nisso. Você é boa de arremesso? Então, a gente vai começar com as bolinhas, pensando que sempre você deve tentar arremessar o mais longe possível. O atleta, nesse caso desse que nós mostramos aí, que ele é cadeirante, ele treina, sim, suas capacidades físicas. E, para você fazer um arremesso, você vai ter que desenvolver muitas delas. Tá? Então, pelo que a gente vê, ele tem determinadas deficiências, ele se enquadrou em determinada modalidade para fazer, e a sua classificação funcional aí para fazer esse lançamento, e é só depois que treinar, partir para a prática. E é o que vocês vão fazer. Nós vamos fazer com materiais adaptados? Iremos, sim. Na escola também, se possível, quem está retornando, faça com os materiais adaptados, mas seguindo as orientações dos professores. Bolinha de papel não vai quebrar nada em casa, não é, Juliana? Então, pensar nas possibilidades de arremesso, tá? E você pode até tentar também, depois, aí com os olhos vendados, para deixar a brincadeira, a atividade mais gostosa, e tentar ver as sensações diferenciadas. Eu acho que se colocar no lugar do outro, então pense em um colega que voltou para a escola e está machucado ou que tem alguma deficiência e está na cadeira, vai deixar de participar? Juliana, não. Então, é essa a nossa proposta. Juliana, temos poucos minutos, vamos tentar o seu arremesso. Tá. Nós temos um espaço pequeno. Vai parar lá no JR, porque eu sou muito boa nisso. Ela tem força, então ela vai fazer esse lançamento. E cada vez ela vai tentar melhorar a sua marca. Olha lá. E vai tentando arremessar, cada vez mais jogando com o braço, fazendo um movimento atrás, não é? Vamos lá, Juliana. Vamos ver as possibilidades. É um esporte de marca, então você sempre buscando lançar mais longe. E se você fosse fazer o arremesso também. Dá para fazer com a mão esquerda, dá para fazer com a mão direita. Então, é importante vocês tentarem um arremesso e cada vez mais lançarem mais longe. Na escola ou com alguém, vale a pena a competição, é bacana quem arremessou mais longe. Mas se você estiver na sua casa sozinho, você pode praticar? Pode, como a professora Juliana fez. Eu nem fiz para que a gente não faça muito essa troca do material. Então, eu deixei só para ela mostrar essas possibilidades aí do lançamento. É legal a gente tentar melhorar sempre, né? Ver o que está fazendo certo, o que está fazendo errado. Eu posso? Pode. Até porque esse daí vai ser o grande finale dela, né? Até porque esse atleta, ele tem o treinador, né? Que o atleta não chegou lá, simplesmente chegou e fez o lançamento. Ele está trabalhado, ele vai trabalhando as capacidades que são possíveis. Vamos lá, Juliana, para o seu arremesso, para o seu lançamento de dado. Já. Ela fez pequeno para que vocês vissem, né? Então, assim, se eu tivesse também fazendo o lançamento, nós iríamos fazer uma competição aí e ver quem lança maior. No caso dela, ela pode fazer a marca e depois ver a possibilidade de conseguir lançar mais longe. Pessoal, o que importa, na verdade, deem uma olhadinha aí na imagem novamente.
para que vocês vejam. O atleta, ele está no local adequado, então tem aí a questão do campo, onde tem os técnicos lá que fazem a questão de avaliar a marca deles, mas nós damos aqui para vocês possibilidades de se colocarem no lugar dessas pessoas. Tá? Então, eu espero que vocês tenham aí gostado, que vocês possam fazer. Cuidado onde vocês arremessam, para não machucar ninguém. E na escola, com os professores, mais possibilidades de treinar o atletismo paralímpico. E aí, Juliana, tá acabando. Tem recado? Só sucesso. Começou. Cadê os corações, gente? Pessoal, eu já agradeço. Semana que vem a gente vem com essa aula, parte 2. E vai ser bem bacana também. Vamos... Não posso falar o que vai acontecer, não. Mas não percam a aula de quinta-feira. Corações subindo, Mara. Corações subiram. Façam aí, vejam as possibilidades. Se coloquem sempre no lugar do outro. Podem avaliar a aula. Espero vocês quinta. Já vou pro coração. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente.